A pergunta 4 do catecismo é: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza de seu conteúdo, falando aqui da palavra, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória, pela sua luz, pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Essa palavra tanto é usada para dizer só Jesus Cristo salva. E então alguém que ainda não havia percebido que ele precisa de um Salvador, ele percebe. E ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Pronto, a palavra de Deus converteu alguém. Mas no culto hoje da nossa manhã, a ênfase estava na segunda parte, na edificação e no conforto dos crentes para a salvação. Assim funciona a palavra. Ela ao mesmo tempo é luz para que pessoas vejam a Deus através dela, e ao mesmo tempo ela é alimento para quem precisa continuar se alimentando. Então, nós demonstramos que as Escrituras são a palavra de Deus, tanto para fora quanto para dentro, por conta de características como esta. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Ou seja, eu estou aqui dizendo, filho, isso aqui é a palavra de Deus. Vou te dar 3 ou 4 características. Foi escrita porque Deus quis. Deus se revelou, se mostrou. Depois ele inspirou os autores bíblicos. E depois ele deu, por 1.600 anos, 40 pessoas que ele criou, que ele convenceu, que ele se tornou Deus deles. E então estas pessoas redigiram em 3 momentos importantes. O primeiro momento da teofania, nos primeiros escritos bíblicos, quando Deus vinha e falava face a face. Depois, no período das profecias, quando ele mandou profetas, e tudo isso foi sendo registrado. E depois, no período apostólico, quando os evangelhos e as cartas e até o Apocalipse foram redigidos. Você entende que isso aqui é a Escritura de Deus? Que isso aqui é a palavra de Deus? E quais são as respostas? Isso aqui é coisa de homem. Isso aqui alguém fez. Isso aqui está cheio de erro. Eu não acredito que isso seja a resposta de Deus. E que isso seja a palavra de Deus. Então você pode argumentar com dados, com ênfase, com aparato crítico, indo para os textos originais, buscando fragmentos da época, mas a pessoa diz, não, ainda assim não acredito. Por quê? Porque só o Espírito pode convencer no coração que isso é a palavra de Deus. Agora veja o outro lado. Eu falo isso, ou nem precisava falar isso, que eu estou falando, e você já acredita que é a palavra de Deus. Talvez você já acredita que é a palavra de Deus, crê que é a palavra de Deus, e quando eu lhe falo, olha, a palavra de Deus foi composta em 3 períodos especiais, você diz, puxa, isso eu não sabia. Mas mesmo sem saber que Deus, com 40 autores, construiu as Escrituras em 1.600 anos, você já crê. Por quê? É isso que o texto está falando. O Espírito persuade. Não é o convencimento humano. Eu posso passar anos falando a alguém sobre as perfeições de Deus e ele vai ao final falar, muito obrigado, valeu, mas você é você. Por quê? E por quê? Esse é o grande problema. Porque o Espírito não persuadiu. Porque o Espírito não convenceu. Porque o Espírito não clareou. E se o Espírito não clarear, não adianta a pregação.
Os pais sabem muito disso quando tentam ensinar verdades que eles conhecem aos seus filhos, e os seus filhos têm alguma dificuldade de compreender. Eu sei que os filhos diriam, então agora meu pai e minha mãe vão aceitar a minha desobediência, porque se o Espírito não me convencer que eu tenho de fazer tal tarefa, né? Então, não faço porque a culpa é do Espírito. E eu diria que sim, que em certa medida é até uma verdade. Só que é uma triste verdade para aquele que não foi contemplado com os privilégios da luz, da claridade, da consciência e até mesmo da inteligência. Então, o filho pode argumentar, eu sou o que sou porque o Espírito não me mostrou ainda a verdade. Mas ao mesmo tempo em que ele tem essa consciência, precisaria lamentar profundamente o seu estado à margem da consciência e das responsabilidades. Assim é com os cristãos. Nós cristãos, quando atribuímos as coisas a Deus para justificar as nossas falhas, deveríamos nos perguntar, por que é que Deus me deixou fora? Por que é que eu estou de fora? Por que é que eu não estou na compreensão profunda? Por que é que eu não testemunho a Deus? Por que é que eu não dou testemunho de Deus? Por que é que as pessoas não sabem de Deus a partir de mim? E você vai descobrir lá no final que é porque Deus te deixou fora do privilégio. E aí a grande questão não é justificar. Porque justificativas são só desculpas para as pessoas. O problema mais sério é entender por que é que eu estou de fora de uma coisa tão preciosa como é a adoração ao Senhor e o testemunho à minha geração.